Olá, pessoal. Voltei. Acho que agora a gente consegue fazer funcionar melhor, porque agora vocês estão me vendo. Quem estava com saudade, levanta as mãos. Eu quero fotinha de vocês com as mãos levantadas. Tô brincando, não precisa. Eu sei que estavam com saudade de ver minha carinha, né? De Gasparzinho. Bom, hoje a gente vai começar um novo assunto, cálculos bioquímicos e hematológicos. Hoje a gente vai começar com cálculos bioquímicos, que a gente vai ver um cálculo que é realizado quando a gente precisa realizar exames em relação ao colesterol, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu primeiro quero que vocês me cobrem amanhã os exercícios, né? Porque eu tenho um exercício para vocês praticarem o último exercício, o último assunto que foi de diluição e solução, e já os assuntos dessa aula de hoje. Eu poderia deixar tudo para entregar sexta, mas eu vou deixar para fazer dessa forma. Vou ver se dá certo, né? Porque eu poderia fazer um exercício já com os três assuntos que vão cair na prova. Talvez seja até melhor liberar na sexta-feira o exercício, porque vocês têm o final de semana para fazer. Nossa prova é dessa sexta a 8, tá? Então, temos o assunto de hoje. Da segunda unidade, temos os assuntos de diluição, temos os assuntos do cálculo de bioquímica e temos os assuntos do cálculo hematológicos. Então, são esses três assuntos. Então, até a sexta-feira, na segunda-feira é feriado, na quarta-feira eu faço a correção de todos os exercícios, porque já serve como base de revisão, e na sexta-feira a gente realiza a prova, tá? Daquele mesmo procedimento que a gente vai conversando daqui para lá. Bom, em relação aos cálculos bioquímicos, o que a gente vai estudar dessa vez é sobre os lipídios, tá? Porque os lipídios nada mais é do que a gordura, vulgarmente falando, e como eu coloquei para vocês, são moléculas orgânicas insolúveis. Como vocês sabem, existem as substâncias orgânicas e inorgânicas, ou talvez não saibam, porque eu estou dando aula para duas turmas e tem uma turma que não teve ainda bioquímica. Então, caso vocês não saibam, os lipídios são moléculas orgânicas, isso mesmo. Não só os lipídios, mas carboidrato, proteína, são substâncias orgânicas, porque elas são formadas pelo elemento químico que a gente elenca e ele é chamado de carbono. Então, como eu coloquei aí para vocês, eles são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias. Como vocês podem perceber, quando a gente mistura o óleo com a água, ele não se mistura, né? Fica aquela mistura heterogênea, que eles não conseguem se misturar. Então, a gente costuma dizer que são moléculas insolúveis em água. E eles podem ser encontrados tanto em alimentos de origem vegetal como de origem animal. E aí vocês se perguntam, tá, eles são insolúveis em água, mas por que eles são insolúveis em água? Eles são insolúveis em água porque eles têm as suas moléculas são apolares, ou seja, à medida que elas são consideradas apolares, elas não têm carga elétrica e por esse motivo não têm essa afinidade com a água, tá? Deixa eu ver mais o que vocês precisam saber. Sim, se eu digo que ela é uma molécula insolúvel, consequentemente eu digo que ela é uma molécula apolar e ela é uma molécula hidrofóbica. Existem moléculas hidrofóbicas e existem moléculas hidrofílicas. No caso dos lipídios, são moléculas hidrofóbicas. Aí você se pergunta, tá, mas por quê? Porque ela tem ácido graxo em sua composição, isso falando quimicamente, tá? E ela é apolar por conta dos ácidos graxos e porque ela tem carbono em sua composição. Então, ela tem uma longa camada de carbono. Então, quanto mais carbono tiver na solução, mais apolar vai ficar a substância, no caso dos lipídios. O petróleo, por exemplo, eu até já tinha falado disso em aula de bioquímica, a gente também utiliza esse exemplo. O petróleo, ele, por exemplo, ele tem uma longa camada de carbono. Então, se ele tem uma longa camada de carbono, eu posso dizer, consequentemente, que ele não se mistura com a água, tá? Vamos ver mais. Pronto, essas aqui são algumas funções, dentre de milhares de funções que os lipídios apresentam, essas
eu elenquei essas 4, que é a reserva de energia, que é utilizada justamente no organismo em momentos de necessidade e está presente em animais e vegetais. Porque caso vocês não saibam, ou só para relembrar a memória de vocês, a gente tem todo um processo quando a gente vai utilizar energia no nosso corpo. Então, a gente usa de forma didática que existe 3 tipos de substâncias orgânicas que o nosso corpo passa a consumir à medida que vai existindo o gasto de energia. Tá, quais são essas, né? Existem os carboidratos, proteínas, os lipídios e as proteínas. São essas 3. Os carboidratos são mais leves, então a gente consegue consumir mais rápido. Tanto é que quando a gente come besteira, biscoito, salgadinho, pipoca, tananã, a gente fica com fome muito rápido, porque o nosso corpo consegue degradar muito rápido suas moléculas. Então, acaba não sendo um tipo de meio de nutriente. Não tem nutrientes, na verdade, que faça a gente ter mais tempo sem precisar gastar energia. Então, quando eu digo aí reserva de energia, é porque quando a gente, por exemplo, faz alguma atividade física, primeiro o nosso corpo vai consumindo os carboidratos. Depois que ele consumir os carboidratos, ele vai consumir os lipídios. Depois que ele consumir os lipídios, ele vai consumir as proteínas, tá? Então, ele tem essa reserva de energia. Primeiro passa pelos carboidratos. Se não for suficiente para o nosso corpo, aí a gente vai consumindo até chegar em proteínas. Isolante térmicos nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção na temperatura corporal, sendo fundamental para animais que vivem em climas frios, como vocês sabem, os ursos polares, por exemplo, eles têm uma grande camada de gordura, então ele não sofre frio, como a gente sofreria, né? Ácidos graxos que estão presentes nos óleos vegetais, extraídos de semente como soja, girassol, canola e de milho, que são usados justamente na síntese de moléculas orgânicas. A absorção de proteína, porque ele faz parte do auxílio para a gente conseguir absorver determinadas vitaminas, como eu coloquei aqui para vocês, A, D, E e K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos. Como essas moléculas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo delas através de nossa alimentação. Isso mesmo. Se o nosso corpo não produz, o nosso corpo vai precisar de forma externa, através de alimentação, que seriam os nutrientes, para a gente poder produzir no nosso corpo, tá? Então, o lipograma, que é o mesmo de perfil lipídico, é a dosagem de 4 tipos principais de gorduras. Então, temos aqui o colesterol total, o HDL colesterol, o LDL colesterol, triglicerídeo e aqui embaixo, ó, o VLDL. Tá, a gente precisa fazer determinados cálculos nessa questão. O colesterol LDL, caso vocês não saibam, essa sigla é em inglês. Mas assim, não precisa se atentar, que é o Low Density Cholesterol. E ele é conhecido como mau colesterol. Sempre, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem essa mania de dizer: "Ah, meu Deus, meu colesterol bom tá ruim, meu colesterol ruim tá bom", ou ao contrário. Então, basicamente, a gente não fala LDL, a gente fala colesterol ruim. E o HDL a gente fala colesterol bom, tá? Aí vocês se perguntam, tá, mas por que tem essa definição? Então, de certa forma, todos são úteis para o nosso corpo, porque o LDL, de certa forma, quando ele tem elevadas concentrações, ou seja, quando a gente consome muito óleo, quando a gente come muita comida oleosa, batata frita com óleo que é reutilizável, e aí essa gordura é transformada em uma gordura muito ruim para o nosso corpo, o que dificulta o nosso corpo absorver e fazer todo o metabolismo. Então, o LDL, quando ele está em altos valores de referência, que eu vou mostrar para vocês, e tem nessa imagem aqui, os seus valores de referência, que nem sempre são todos iguais, né? Vai depender de cada laboratório, mas eu tentei utilizar a numeração, o valor de referência mais comumente em laboratórios e que são determinantes para definir se como é que está o seu grau de colesterol e, consequentemente, seus riscos, né? Porque tudo que está em excesso faz mal. Então, o LDL, ele quando está em altas concentrações, ele acaba que essas gorduras de forma LDL, ela se acumula justamente na passagem do sangue. Então, isso pode chegar a entupir os vasos, tá?
E aí, consequentemente, a gente pode desenvolver ou desencadear determinadas doenças cardiovasculares, trombose venosa, infarto, AVC, tudo isso. Só que mesmo ela sendo um tipo de colesterol ruim, ela também tem seus benefícios para o corpo, porque, por exemplo, ela participa do auxílio de vitaminas e hormônios para que o nosso corpo possa produzir de forma correta, tá? Ela auxilia toda essa parte hormonal. Toda não, mas boa parte ela consegue auxiliar. Então, como vocês podem perceber, a gente não pode estar zerado de colesterol LDL. É um colesterol ruim porque ele se acumula nessas regiões, mas que ao mesmo tempo, quando está em sua normalidade, ou seja, quando a gente come de forma correta, não tem um risco como teria se tivesse em altas concentrações, tá? Deu para entender? Colesterol ruim, LDL. E LDL é a sigla em inglês. Mas que vocês precisam saber que é uma substância popularmente conhecida como colesterol ruim, que em altas concentrações causam danos, não só cardiovasculares, mas trombose, infarto, AVC. Ela também participa na formação de diversos hormônios e o ideal, claro, é que ela esteja em seus valores de suas normalidades. Abaixo disso, abaixo do valor de referência, está tudo ok, tá? É o que o corpo precisa. Já o colesterol HDL, a gente conhece como colesterol bom. Por que colesterol bom? Porque quando o colesterol ruim, o LDL, ele está nessas regiões aqui, é como se diz, eu vou dizer grudado, né? De uma forma vulgar, mas ele está grudado, está pregado na parede dos vasos. E o que é que ele faz? O colesterol HDL, ele pega esse colesterol, vai levar para o fígado, para que o fígado possa fazer seu metabolismo e tentar, de certa forma, eliminar, tá, do nosso corpo. Claro que se existe uma grande quantidade de LDL, o HDL acaba não dando conta. Vocês concordam comigo, né? Que se existe uma multidão aqui de 100 pessoas e são 2 pessoas para trazer isso tudo, vocês concordam que isso vai demorar o processo? É o mesmo que acontece. Por isso que, quando está tudo em sua normalidade, tudo funciona em equilíbrio, né? Como a gente já falou em alguns momentos de aula, que o nosso corpo precisa estar sempre em homeostasia. Então, todos os valores, todas as substâncias que existem no nosso corpo, eles têm valores de referência, porque é onde a gente sabe se está tudo bem ou não com o nosso corpo. Então, o mesmo acontece com o colesterol, tá? Já o colesterol VLDL, ele tem como função de transportar os triglicerídeos e o tipo de colesterol para os tecidos do corpo. Então, o triglicerídeo também é importante fazer sua dosagem, porque é justamente ele que vai levar para os tecidos. Como é que o nosso corpo vai gastar energia de forma de lipídios se o nosso corpo não está distribuindo para os tecidos? Então, como é que o nosso corpo vai funcionar sem energia em determinados tecidos, tá? E basicamente funciona dessa forma. O colesterol VLDL, ele também precisa ser mantido em valores baixos. Acredito que seja mais que óbvio que todos têm que estar em seus valores de normalidade. Caso contrário, o nosso corpo passa a agir de forma incoerente e passa a ter danos para o nosso corpo de uma forma geral, né? O colesterol total vai ser justamente a soma desses, do HDL, do LDL e do VLDL. E também é desejável que esteja em seus valores normais, tá? Já os triglicerídeos são moléculas de gordura que servem justamente para fornecer energia para o nosso corpo, para os músculos, mas assim, quando está em altos níveis de concentração sanguínea, pode facilitar justamente o acúmulo de gordura em determinadas regiões, tá? Vocês podem perceber que quando a gente aumenta de peso ou não está no corpo que a gente deseja, tem determinadas partes do nosso corpo que acaba acumulando mais, né? Geralmente a barriga cresce mais, essa parte do braço aqui, ela também acumula muita gordura,
a parte da coxa, né? A famosa celulite, o acúmulo de gordura nessa região, o glúteo. Então, assim, o tipo de colesterol ruim que vai se acumulando no nosso corpo, ele tem algumas afinidades, né, com determinadas partes do nosso corpo, que são geralmente essas, que são regiões que acabam sendo mais difíceis de perder. Mas que, claro, com um bom exercício físico, fazer alguma massagem de drenagem, pode ir eliminando com o tempo. Mas tudo isso é toda uma questão de, como é aquele nome? Reeducação alimentar. Todo esse processo. Porque hoje em dia, quem é que não consome uma gordurazinha? Seja numa pipoca, seja num pastel. A gente vive num mundo tão caótico que muitas vezes o bem-estar vem do prazer em comer coisas gordurosas, né? Porque o gosto é diferente de comida que é fitness. Mas, de certa forma, eu sou a favor de não se cobrar nesse tanto, né? O corpo é um detalhe e faz parte, principalmente as mulheres, porque a gente tem mais facilidade de acumular gordura nessas regiões. Não sei por quê, mas assim, claro que tem toda uma definição, artigo científico comprovando porque o nosso corpo foi produzido justamente para que a gente tenha essas facilidades, porque a gente tem nosso corpo pronto para gerar um bebê, então tudo isso tem a questão hormonal também, então tudo isso favorece para que a gente tenha essas questões. Mas estamos juntas, sem julgamentos, e todas lindas e perfeitas, porque a beleza vem de dentro. Me gostaram? Filosofia agora filosofia. Enfim, voltando. Os valores de referência. O CT, que é o colesterol total, ele deve estar abaixo de 200, tá? Miligramas. Então, eu não sei se vocês têm dificuldade com esses símbolos, mas quando eu aprendi esse símbolo, por exemplo, o HDL, ele tem que estar acima de 60. Como é que eu sei que esse aqui é o mais e como é que eu sei que esse aqui é menos? Quando eu faço assim, ó, é porque a minha câmera vai ficar invertida. Mas o HDL, cadê? Se eu conseguir trazer o mouse para cá aqui. O HDL, ele tem esse traço aqui. Se eu colocar um traçozinho aqui no meio, vai se tornar um 7. Eu aprendi assim. Não sei se vai ficar óbvio para vocês, ou legal, ou nada a ver. Mas eu vou explicar. Esse tracinho, quando eu coloco aqui, ele forma um 7. E quando eu coloco o tracinho aqui, forma um 4. Então, se o 4 é menor que 7, eu sei que esse aqui é menor. E esse aqui é o maior. Então, quando essa pontinha desse sentido está para a esquerda, significa que é menor. Então, o colesterol total deve estar menor que 200 miligramas. O HDL maior de 60 miligramas. O LDL menor que 100 miligramas. Quase eu me confundi. O VLDL até 30 miligramas. E o triglicerídeo também menor que 150 miligramas, tá? Isso aqui são valores de referência, não necessariamente vocês precisam estar decorando. Não, não tem sentido, porque quando a gente faz o exame de sangue, né? Porque o lipidograma como é? O lipidograma é um exame de sangue que a gente realiza, precisa estar de jejum de 12 a 14 horas, e a gente faz essa dosagem para justamente saber como é que está a saúde do paciente, para saber se ele é um paciente de risco. Geralmente está muito ligado à obesidade, porque se é gordura, consequentemente tem um fator de obesidade na pessoa. Só que não necessariamente você deve fazer só quando você está acima do peso. É necessário saber fazer anualmente, né? Ou a cada 6 meses, se você tiver algum tipo de problema de saúde. Então, a gente consegue fazer dessa forma. Quando a gente faz o exame, a gente faz aqui. Quando a gente dosa todos esses testes lipídicos, grande parte dos laboratórios, eles fazem a dosagem de todos esses. Só que o de LDL e VLDL, a gente precisa realizar um cálculo. E é esse cálculo que entra na nossa cadeira de matemática laboratorial. Por quê? Porque a gente precisa fazer esse cálculo.
Em todos os laboratórios que eu fui, a gente fazia, porque é algo muito simples, não tem problema nenhum, você pode fazer até pelo celular com o tempo. E como é que funciona? Os demais testes podem ser dosados no laboratório normal, sai no resultado, e o LDL, VLDL, a gente precisa realizar essa formulazinha. A gente sabendo essa fórmula, sabe lidar com tudo, só que precisa de prática, porque você acaba se confundindo. Mas tudo bem, eu vou tentar fazer aqui com vocês uma questão e deixar a próxima questão para vocês, tá? Então, a gente faz, como a gente quer buscar o LDL, eu fico tentando apontar com a caneta, mas como é que vocês vão ver? Tem que ser com o mouse, aliado, né? Aqui, ó. O LDL é o que a gente quer buscar e o VLDL também é o que a gente quer buscar. A fórmula do LDL é colesterol total menos o HDL menos o triglicerídeo dividido por 5, que tem aqui as explicações do que é cada um. Guardem isso. O cálculo do VLDL vai ser o triglicerídeo dividido por 5. Então, vamos lá realizar. Vamos praticar. Eu vou tentar abrir aqui, porque fica melhor para tentar fazer com vocês. Assim, sabe? Eu queria... Vou trazer ele para cá. E vou escrever aqui. Tá, como é a fórmula? Vamos colocar aqui LDL. Por que vocês não estão vendo? Pequenos erros técnicos. Aqui. Sumiu de novo. Ai, meu Deus, gente. Cadê? Ah, tá. Vou deixar aqui, então. Ai, LDL. Mas não vai conseguir, eu não vou conseguir fazer. Já sei, eu vou fazer assim. Vou cortar. Um momento. Façam de conta que eu estou no quadro escrevendo a questão, tá? Vou cortar aqui. Vou trazer para cá. E vou escrever aqui. Bora ver se agora vai. Agora vai. LDL, tá? É só tô copiando aquela fórmula. Mais igual a colesterol total menos o HDL menos o triglicerídeo dividido por 5. É só porque eu não vou colocar abaixo. Então, na questão, eu posso colocar a questão ou dessa forma, ou eu fazer um contexto, por exemplo. Maria foi fazer o exame de sangue. Então, nesse exame de sangue, ela precisou fazer o exame de colesterol. E aí ela deseja saber como está a sua situação, quais seriam os valores. Aí eu vou dar os valores do que precisam para vocês descobrir o LDL e o VLDL, tá? Muito simples, vocês só vão aplicar a fórmula. A gente primeiro vai pelo LDL, mas tanto faz, não tem problema nenhum começar por um ou pelo outro. Eu prefiro começar dessa forma. Então a gente vai substituir os valores. O LDL tem aqui. O LDL não tem, porque é o que a gente quer descobrir. Então eu vou repetir, tá? Repito. O colesterol total eu tenho, que é 150, que é esse aqui de cima, tá? Menos o HDL. HDL eu tenho, é 70. Menos o triglicerídeo. Triglicerídeo eu tenho, também é 150. Dividido por 5, tá? Aí eu faço as contas, de novo eu repito o LDL e faço. 150 menos 70, quanto é? Façam aí as contas. Vocês acham que é quanto? Vamos lá, 150. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui embaixo. Menos 70. Vou fazer aqui embaixo. 0
né? Eu já estou respondendo aqui embaixo. 5 dá para 7? Não, então eu tenho que pegar esse 1 emprestado e aqui vai ficar 15. De 7, quanto é que eu tenho para 15? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8. 80. Porque se a gente fizer 80 mais 70, vai dar quanto? Vai dar 150. Então, eu sei que essa conta está correta, tá? Então, aqui vai ser 80, que eu já vou responder. 150 menos 70 vai ser 80 menos 150 dividido por 5. Se já quiser ir fazendo direto, também pode, não tem problema nenhum. Quanto é 80 menos 150? Vamos lá. Eu vou fazer já direto, né? Porque vai dar 70. Porque 70 mais 80, a gente já viu que dá 150. Então, vai dar 70 dividido por 5. O LDL vai ser igual a gente faz aquela conta de dividir, né? Que no caso a gente vai dividir 70 dividido por 5, que vai dar igual a 14. Então a gente coloca 14 aqui embaixo. E aí a gente tem o resultado de miligramas. Deixa eu colocar minúsculo. Assim, miligramas por decilitro. Então, vocês têm que colocar, porque se colocar só o 14 eu não vou considerar, tá? Então, a gente descobriu, coloca aqui do lado, ó, o valor 14 miligramas. Para a gente descobrir o VLDL, a gente só vai fazer o triglicerídeo, aqui, essa aqui, ó, dividido por 5. Muito simples. A gente faz para a gente saber o VLDL, a gente faz o triglicerídeo, que é igual a 150, dividido por 5. A gente faz aquela conta de matemática, que 150 dividido por 5 é igual a 30 miligramas por decilitro, tá? Também precisa colocar dessa forma, senão a gente não considera a questão, infelizmente, porque eu não sei o que aqui o 30 representa, tá? Então, basicamente isso aqui. Acredito que seja muito simples. A gente no laboratório faz isso muito rápido. É claro que no começo confunde, né? Porque a gente não pode deixar na prova a fórmula. Mais uma vez, aquela questão de consciência. Vai dar consciência de cada um. Fazer sua parte de não olhar no caderno a fórmula. E sim, aprender ou decorar, ou como vocês acharem melhor. Mas quando a gente fica praticando, a gente acaba aprendendo. Então, o valor de LDL deu 14 miligramas. E o valor de VLDL deu 30. Ó, 14 miligramas o LDL. O LDL aqui tem que estar abaixo de 100. Então, tá tudo bem com a pessoa? Tá tudo bem com a pessoa. E o VLDL até 30, tá tudo bem com a pessoa? Tá tudo bem com a pessoa, mas ela tá bem no limite do VLDL. Então, é bom ela analisar toda a sua questão de alimentação para que possa, para que não desencadeie nenhum tipo de doença, né? Porque provavelmente essa pessoa está consumindo muita gordura na sua dieta, então com a dieta balanceada, procurando um nutricionista, tudo isso volta ao normal. Então, o que é que vocês precisam fazer no laboratório? Quando for fazer a dosagem de colesterol, que vocês vão ter em práticas, né? A questão de todas as dosagens de lipídio e colesterol, vocês vão precisar realizar esse cálculo. Então, por isso, precisa estar dentro de matemática laboratorial, tá? Esse assunto é um pouco mais que faz-se necessário, né? A questão de diluição, como é mais parte de laboratório químico e industrial, provavelmente vocês vão ter pouco contato, mas já essa questão aqui vocês vão ter um contato bem maior, porque isso é feito na bancada normalmente, no dia a dia. Você faz várias e várias vezes, de vários e vários tipos de dosagem. Espero que tenha ficado tudo certo com vocês, que vocês tenham compreendido. Eu deixei aqui, eu vou deixar, né? Porque vocês vão... Aqui, ó. Esse exercício aqui para vocês praticarem, que são esses dois. Então, vocês têm as atividades de diluição para me mostrar e tem mais esses dois por enquanto, até que eu libere novos exercícios para vocês, tá? Um beijo e até a próxima.